Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é, acontece que eu sou baiano. Jorge Amado é um dos escritores mais conhecidos da história da literatura brasileira, se não for o mais. Na época de sua morte, em 2001, aos 88 anos, ele tinha vendido mais de 100 milhões de cópias de seus livros ao redor do mundo, traduzidos para ao menos 49 idiomas. Mesmo se você não tiver tido contato com seus livros alçados à condição de clássicos, como Capitães da Areia, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos ou Tieta do Agreste, ao menos viu algum filme blockbuster ou novela de sucesso baseada em sua obra. Figura pública de destaque tanto na política quanto nas artes, Jorge Amado tornou-se espécie de epicentro agregador das maiores personalidades brasileiras do século XX. Ele costumava imbuir suas obras da realidade do Brasil e do seu próprio círculo de convivência. Certa vez, o amigo José Calazans Neto vaticinou: "Não fale mal de Jorge Amado. Depois ele descobre e transforma você em corno no próximo romance", em 49 idiomas. Detalhes da longa e agitada vida do escritor baiano estão em Jorge Amado, uma biografia, publicado pela Todavia e escrito pela jornalista e historiadora Josélia Aguiar, que foi curadora das duas últimas edições da Flip. Eu conversei com ela sobre as razões da extrema popularidade de Jorge e o ressentimento provocado por ela, sobre a militância e as desilusões com o Partido Comunista do Brasil, que influenciou em boa parte de sua obra literária, sobre a abordagem da questão racial nos livros de Jorge e ainda deu tempo de rememorar causos divertidos que permeiam todo o livro. Eu sou Walter Porto, repórter da Ilustríssima, e essa é a Ilustríssima Conversa. Já chamei um pai de santo. Josélia, bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite para estar na Ilustríssima Conversa de hoje. Eu vou começar falando sobre um tema que é inescapável, né? Quando se pensa em Jorge Amado, ele era um dos autores mais populares do Brasil. Ele contribuiu para criar um imaginário do Brasil sobre si mesmo e dos estrangeiros de outros países sobre o nosso país. Então, eu queria começar perguntando para você por que Jorge Amado foi tão lido e é tão lido. Eu agradeço muito, né, estar aqui conversando com vocês. É uma honra muito grande. Dá para responder de várias maneiras, né? Eu acho que, primeiro, ele era absolutamente apaixonado pelo que ele fazia. Então, acho que a grande, principal, primeira resposta é ele queria viver 24 horas por dia fazendo isso. E ele confiou muito que isso iria dar certo. Então, nisso ele já sai em vantagem, porque a maioria dos escritores, grande parte dos escritores, não conseguia fazer isso, né? Se dividia entre uma profissão e a escrita. Então, não conseguia produzir com regularidade, perdia um pouco, às vezes, também do ritmo, né? E, enfim, havia uma série de problemas aí para manter uma atividade profissional, vamos chamar assim, que era até uma palavra que o Jorge usava muito. Então, ele tinha muita paixão. Ele teve muita confiança de que ele tinha que ficar fazendo isso o tempo inteiro e ele fez um grande pacto com o leitor. Então, chega um momento em que a crítica literária não vai influenciar de nenhuma maneira o pensamento dele sobre a própria obra ou sobre a literatura. Quer dizer, de nenhuma maneira eu estou exagerando. É bem possível que ele lesse e pensasse a respeito, mas aquilo era uma coisa muito mais diluída, né? Não travava ele, não impedia ele de continuar naquele projeto que ele tinha escolhido, né? Que era de ser um autor para ser lido por todo mundo. Então, para ele, a literatura era uma coisa muito mais próxima do cordel que ele viu na infância dele, nas feiras, do que uma coisa mais de um círculo literário intelectualizado, mais restrito. Aliás, ele tinha até, eu diria, uma posição muito contrária à ideia de intelectual. Talvez com muito exagero, talvez isso também tenha prejudicado ele, mas o intelectual para ele é uma figura até para fazer piada, né? Então, em vários momentos você vê nos livros que tem personagens que são essas personificações, né? De pessoas que falam frases vazias ou que têm muita pompa, né? E para lembrar a frase, né, que o Eduardo Portela diz do Jorge Amado, que achava no final da vida, né, que a grande luta dele tinha sido contra o pedantismo, né? Então, assim, para ele a literatura era alguma coisa que as pessoas iam ler, não iam conseguir parar de ler o livro e depois iam
encontrar com ele na rua e dizer que gostou, entendeu? Essa é, vamos dizer, a literatura para o Jorge Amado, né? E aí ele começa muito cedo, né? Ele produz, num primeiro momento, um livro por ano, então ele tinha sempre um produto novo, e eu vou usar a palavra produto propositadamente, né? Para a ideia de um mercado editorial que está se formando no Brasil. É impossível não pensar em todos os mecanismos do mercado que ele também passou a acompanhar e a entender. Então, ele dizia assim, não pode ficar muito tempo sem publicar, senão o leitor vai esquecer você. Então, ele passou a, vamos dizer, dominar algumas dessas mecanismos, né? Então, ele adiantava enredos do livro dele, às vezes adiantava livros que ele nunca ia publicar depois, enfim. Mas ele tinha todo um jogo de deixar as pessoas com expectativa, prometer o livro, dizer que já vai sair. Então é toda uma... a outra coisa que foi muito importante para o Jorge Amado ser muito lido, inclusive traduzido, é que, como ele mesmo se dizia, ele não era um perfeccionista. Ele publicava um livro, ele se divertia muito enquanto ele estava fazendo aquele livro, são todas as palavras que ele usa. Ele me divertia fazendo o livro, ele sentia um prazer imenso. Quando o livro terminava, acabou. Então ele não voltava ao livro para fazer reparos e imaginar anos depois, pegar o livro, refazer. Muitos escritores fazem isso, grandes escritores fizeram isso. Ele não fazia isso e ele cedia a tradução e não pedia, não fazia nenhuma exigência do tipo... quero ler, ou quem é o tradutor, será que vai ser fiel ou não, né? Então, isso fazia também com que fosse muito, vamos chamar assim, fácil. Ele não era um autor que criava impedimentos, que criava protocolos, que fazia exigências. Adaptação, a mesma coisa, né? Ele cedia os direitos e entendia que a obra ia ser a obra de quem ia adaptar. Então, assim, a ideia de um Jorge Amado reclamando publicamente porque a adaptação ficou assim, assado, diferente do livro, ou que o autor tomou um rumo que ele não queria, isso nunca acontecia, né? Então, assim, ele jamais faria um textão no Facebook para poder reclamar ou da tradução do livro ou da adaptação, né? Isso também facilitou muito a circulação. Tem outros fatores que eu acho que são importantes de lembrar aqui, né? Primeiro é que ele estava muito atento às grandes questões da época. Então, os livros, eles têm uma certa temperatura. A questão racial era uma questão importante naquele momento. O problema dos meninos de rua estava começando a aparecer. Então, ele tinha essa sensibilidade de entender o que naquele momento na sociedade estava acontecendo. A liberação das mulheres. Só para lembrar, o Gabriela, quando começa, é um livro que começa com o famoso julgamento de um coronel que tinha matado a mulher. E o desfecho na verdade, Nassib perdoando a Gabriela. Vamos dizer, um viés que às vezes as pessoas esquecem um pouco, mas é um livro que defende a liberação feminina, da sexualidade feminina. Mais para frente, você vai pensar um livro como O Sumiço da Santa. Ele trata do candomblé como, vamos dizer, uma saída contra uma certa repressão do catolicismo, né? Então, ele está sempre tocando em questões que são, daquele momento, muito atuais, né? Então, isso, de alguma maneira, fala diretamente com aquele leitor, né? E talvez também seja a grande explicação para que ele seja um autor que, mesmo quem não está interessado na obra, mas recorrentemente busca o Jorge Amado para poder estudar, né? Estudar a questão de como a mulher na literatura, ou o negro na literatura, ou o debate racial, a representação, no caso do sincretismo dos orixás, enfim. Então, é uma literatura que ajuda muito a pessoas de antropologia, pessoas de sociologia, para estudar a sociedade também. Você comentando agora sobre como ele não era perfeccionista e procurava trazer a sua obra para o povo, eu lembrei de um episódio que você conta brevemente no livro, em que ele está numa feira em um país africano com a filha, se eu não me engano. Aí ele vê um cara contando histórias para um pessoal que estava reunido ao redor. E ele aponta e diz assim: tá vendo, filha? Se eu fosse analfabeto, eu seria aquela pessoa ali. Sim, sim. Eu acho que toda essa questão traz pra gente uma discussão que percorreu toda a carreira do Jorge, que é a dualidade entre a popularidade dele
e a qualidade da sua obra. Conforme ele foi ficando mais popular, mais lido, os grandes literatos começaram a dizer mais que a literatura dele é ruim, ele escreve mal, ele escreve com muita oralidade, e isso acompanhou ele até a morte. Eu queria saber como que você enxerga isso. Isso. Bom, eu diria que são vários Jorge Amados, né? Então, o jovem Jorge Amado, ele escreve livros que, de fato, são mal revisados, vamos chamar assim, né? Porque ele escreve rápido, ele não é uma pessoa que fica revisando até a morte, né? Ele não é um Graciliano. Então, a comparação nunca pode ser possível entre os dois, né? Quer dizer, é um perfeccionista que revisa muito, que publica o primeiro livro com 40. O Jorge publica o primeiro livro mal completados os 18 anos dele. E passa a publicar um por ano, um a cada 2 anos, né? Então, assim, os primeiros livros têm, vamos chamar assim, problemas de revisão, problemas de sintaxe. De fato, tem a questão da oralidade, que para ele era muito importante, porque é aquela geração que quer escrever com o português do Brasil. E ele até fala isso muitas vezes, né? A gente está experimentando isso aqui e no futuro os escritores brasileiros vão conseguir usar melhor do que a gente esse instrumental que para a gente ainda está sendo, vamos dizer, a gente está se libertando do português de Portugal, né? Como ele dizia. Então, tem essa questão da oralidade, mas tem também problemas de falta de revisão ou de inexperiência mesmo, inexperiência literária. Tinha a questão do maniqueísmo dos personagens, isso tudo muito ligado já ao começo da militância dele, né? Então, os livros começam a ficar previsíveis, né? Quer dizer, no final tem uma greve, no final o herói, ele toma consciência, né? E de uma maneira mais explícita ou não, ele acaba dizendo que o herói, né, se engaja na luta política, né? E é claro que isso vai melhorando no sentido de que ele vai tornando os personagens mais complexos, os enredos ficam mais complexos, né? E também é importante dizer isso, que ele nunca abandona o personagem enredo. Então, a literatura dele é uma literatura que segue esse modelo mais clássico, né? Tem personagem, tem enredo, né? Então, todas as experimentações na literatura que começam a acontecer, segue uma coisa aqui e ali, são narradores que você sempre desconfia, né? Depois a coisa fica um pouco mais complexa, mas ele segue esse modelo mais clássico de ser um contador de história, né? Um romance é uma história que ele está contando. Então, ele vai melhorando. Se você compara o jovem Jorge Amado com o mais maduro, que é a partir dos anos 60, e dá para encontrar nos arquivos, né? Várias versões dos últimos livros dele. Então, se ele escrevia um livro por ano, você começa a perceber que ele passa a escrever um livro a cada 4, 5 anos, né? Eu digo já na fase madura dele, né? Com dedicação total, né? Quer dizer, ele já não se dividia mais em 1000 atividades que ele tinha que fazer na imprensa, né? Tem momentos que ele acumula várias funções nos anos 40. Então, ele já, a partir dos anos 60, ele já ganha, vamos dizer, uma estabilidade, né? Até porque ele já é traduzido, já tem adaptações começando nos anos 70. Então ele ganha uma certa estabilidade e a literatura dele fica mais sofisticada. O estilo amadiano, ele é desenvolvido a partir da experiência dele com a escrita, né? E também eu diria assim que o grande momento em que ele introduz o humor, que é um narrador muito baiano, que vê as coisas com um olhar, diria assim, debochado. Para quem é da Bahia, isso é muito reconhecível, né? Que é uma forma de ver as pessoas, a sociedade, que não deixa de ser uma visão política também, né? É muito debochada e principalmente essa ideia do intelectual, né? Que é o guardião, né? do conhecimento, e que ele diz que é um grande bolodório, enfim. Então, essa é uma posição literária e também política, é importante fazer esse registro. Então, o que acontece? A obra dele atravessa o século XX, e tanto no Brasil, né, quanto no mundo, ou melhor, no mundo e no Brasil, repercutindo, né, o que acontece no mundo, a crítica literária passa por mudanças. Ele continua com o projeto dele e a cada momento há um tipo de escolha, seja de teoria ou de debate, dentro da crítica literária.
Então, assim, ele ficou sujeito a muitas mudanças também na história da crítica literária, né? Então, eu diria assim que talvez hoje, até porque a gente recuperou um pouco mais, eu digo aqui no Brasil, porque lá fora também isso já tinha acontecido, a ideia de romance como um personagem enredo, quer dizer, isso é mais bem aceito hoje de novo. Talvez agora, e também porque muitas daquelas paixões políticas que existiam em torno dele, né, seja porque ele era comunista e os mais conservadores, o pessoal mais liberal não gostava, seja porque depois ele deixou de estar ligado ao partido e o pessoal da esquerda não conseguia aceitar muito, né, a mudança dele de posição, quer dizer, uma mudança que ele não deixou de ser de esquerda, mas ele passou a ser mais crítico, né, ao partido. Então, assim, havia muitas paixões em torno dele, pessoas que tinham conhecido, brigado com ele, que depois isso era muito recorrente, e depois passam a escrever a favor ou contra, né? Então, eu acho que agora que passou mais tempo, e tem muita gente nova, é possível que ele passe a ter uma, vamos dizer, uma apreciação diferente. Eu acredito nisso, acho que tem uma coisa interessante, né, que o Jorge Amado está todo em catálogo. Então, se ele tivesse apenas os 5 principais livros dele em catálogo, talvez até a apreciação da obra dele fosse diferente, porque ele não estava sendo comparado com um Jorge jovem que tinha mais dificuldades, vamos chamar assim. E com o Jorge militante. E com o Jorge militante. E esse outro lado que eu queria trazer aqui, ler a biografia do Jorge é tanto ler a biografia de um escritor quanto a de um militante político, né? É difícil separar as duas coisas. Ele era um membro aguerrido do Partido Comunista do Brasil desde a época da sua criação, nos anos 30. Ele chegou a ser deputado na época da Constituinte de 46, dividindo ali a bancada com o Carlos Marighella, de quem ele foi amigo até a morte, né? E ele era um admirador de Stalin até o relatório do Khrushchev, que ali desencantou boa parte da militância comunista. Eu queria que você discutisse um pouco como que o comunismo, a atividade política dele se imbrincou na obra, principalmente nessa primeira fase. O que eu percebo é o seguinte, essa vocação política existe nele. Desde antes dele identificar que ele vai ser uma pessoa de esquerda, né? Então, você percebe que ele é uma pessoa que lê jornal o tempo inteiro, até o final da vida, aliás, o neto dele conta que o neto morava próximo dele, que quando chegava de manhã, que ele já cego, ele pedia para o neto ler as notícias de 4, 5 jornais que ele assinava, né? E não deixava de acompanhar o noticiário. Então, é uma pessoa que é um autor que o tempo todo está acompanhando a política, mesmo que os livros não estejam diretamente falando de questões políticas. E aí ele escolhe o caminho da esquerda, né, muito tocado pela desigualdade, pela fome, porque ele tinha conhecido isso muito de perto, né, na Bahia. E ele se identifica, enfim, ele entra para o Partido, para a Juventude Comunista em 1932. E toda a trajetória dele até esse momento do meados dos anos 50 é uma trajetória vista como de um militante muito leal, muito fiel, assim. Ele era considerado alguém que seguia, vamos dizer, os pedidos, as atividades que eram passadas para ele executava de maneira muito interessada, enfim. Então ele era um quadro fiel, um quadro leal, um quadro obediente, nesse sentido, né, de estar sempre muito ligado às diretrizes do partido. Tem uma coisa interessante de comentar, que é o seguinte, muitas vezes se falava que o Jorge Amado era alguém que tinha feito os livros sob encomenda, né? Ele mesmo, no Navegação de Cabotagem, que é as memórias dele, né? Quer dizer, ele diz que não são memórias, mas são as memórias dele. Ele diz o seguinte, que ele se refere a alguns livros como livros feitos por, se não me engano, a expressão compromissos partidários, né? Então, muita gente, às vezes, entende como tendo sido uma pauta que ele recebeu. Vamos fazer um livro sobre X ou Y. E, assim, eu queria dizer que, assim, nunca encontrei nenhum sinal de que alguém pudesse ter pautado ele. Quer dizer, as ideias surgiam mesmo dele, né? E a coincidência
entre, vamos dizer, o que está no livro e aquilo que o partido esperava ou queria, é justamente pela afinidade que ele tinha, pela proximidade, pelo desejo dele de estar alinhado com o partido, né? Não teve uma pessoa para dar as ideias, né? Então, por exemplo, tem o famoso caso da biografia do Prestes, no Cavaleiro da Esperança, né? Que até o fim eu queria tentar entender se tinha sido um encomenda do partido, porque afinal a biografia do grande líder político brasileiro estava preso, o líder político comunista. E até o fim eu fui tentando cercar, estava quase certa de que tinha sido ideia dele mesmo, até que encontrei uma fita em que o Prestes confirma que a ideia tinha sido do Jorge Amado mesmo. Então, e o que significa isso? A biografia era um gênero que estava na moda no mundo inteiro. Ele já queria fazer a biografia do Zumbi dos Palmares. Já tinha feito do Castro Alves. Já tinha feito do Castro Alves e fez a do Prestes, como, vamos dizer, também, não só uma oportunidade literária, como política, né? Você pensar que esse livro também abriu muitos caminhos para ele, por exemplo, na América Latina, né? Ele passou a ter muitos leitores, né? Quer dizer, então, tem uma identificação dele como autor, tem uma visão dele, vamos dizer, de que os leitores dele vão querer aquilo, vão gostar daquilo, né? Quer dizer, é uma capacidade também de comunicação com esse leitor, né? Que ele queria, né? Então é interessante isso, quer dizer, são livros que têm uma militância muito visível, né? Mas que são ideias dele, surgem a partir, né, dele mesmo, e mesmo Os Subterrâneos da Liberdade é um projeto que é a concepção dele, é considerado aquele livro mais próximo das diretrizes do realismo socialista. Porque todos os outros que ele tinha feito até então, para os russos, eram esquisitos, né? Porque tinha candomblé, tinha sexo, quer dizer, aquilo ali era uma coisa que fugia totalmente do que eles esperavam como livros exemplares, né? E como, se você puder só explicar um pouco para os ouvintes como que é esse livro, Os Subterrâneos da Liberdade. Bom, Os Subterrâneos da Liberdade é um romance, que é um romance histórico, vamos chamar assim, porque ele está se referindo a um tempo passado, que conta a luta da esquerda brasileira durante o Estado Novo, né, para poder continuar, né, na luta política, apesar das forças, né, de repressão do Estado Novo, né. Então, é uma história que envolve militantes comunistas, a briga dos comunistas com os trotskistas, a polícia infiltrada, né, e tem a burguesia paulista, né, tem histórias de greves, a famosa greve de Santos. Então, é uma história, é um romance que acabou ficando muito grande, com cerca de 1000 páginas, né, que ele fez em 3 volumes. E a ideia dele era recontar a história da redemocratização até aquele momento que ele estava lançando o livro, que era em 54. Você veja que o que acontece nesse momento? Ele vai se desencantando, né? Quer dizer, o desencanto é um processo um pouco lento, e aí tem um momento que ele se afasta do partido. Quando acontece as denúncias, né, dos crimes do Stalin, ele é parte do partido que tenta fazer com que o partido fale publicamente do que tinha acontecido, e esse pessoal não é bem-vindo, né? Quer dizer, há mesmo uma decisão do Prestes de não tornar aquela discussão pública, uma discussão interna, e aí nesse momento que eu vejo que ele de fato se afasta, né? Ele se afasta mesmo, 56, que é o momento que tem toda uma briga entre ele e outros militantes na imprensa popular, né, que era o jornal do partido. E aí o que acontece? Ele desiste de continuar com esse grande projeto Subterrâneos da Liberdade, que haveria mais 2 volumes, né? E ele cria, né, um outro romance, né, que é o Gabriela Cravo e Canela, que vai marcar essa grande mudança do Jorge Amado, que é extremamente militante, embora, é importante sempre dizer, é um Jorge Amado extremamente militante, mas que tem as próprias ideias literárias e cujos livros nunca foram considerados totalmente dentro dos parâmetros do realismo socialista. Né? Mas mesmo que o Jorge tenha tido as próprias ideias e não tenha sido pautado, tem relatos de que ele editou a biografia de Sim. Luiz Carlos Prestes depois para publicação, com o biografado dando pitacos sobre o que ia sair. Isso procede? O que acontece é assim, o
tem um momento que ele lança a biografia do Prestes em espanhol, né, em 42, quando ele está no exílio, né? É uma biografia que ele faz. Ele está exilado, né, entre Buenos Aires e Montevidéu, e aí sai esse livro, e esse livro já é um livro feito com a anuência do próprio Prestes, da família. Ele recebe material da mãe do Prestes sobre a infância dele. As pessoas que estão no exílio, que tinham sido da coluna Prestes, tinham sido da Aliança Nacional Libertadora, são pessoas que dão entrevistas, que dão material para ele. Então, assim, é um livro que não me parece que tenha sido um livro que tenha desagradado. Vamos dizer, o Prestes estava, de alguma maneira, de acordo, né? Quer dizer, de alguma maneira, que imagino que ele viu o livro já pronto, né? Não tinha como ele ficar mandando o Prestes na cadeia. Mas o que acontece? Tem um momento da reabertura, em 45, que o Jorge Amado já está de volta, o partido se aproxima do Getúlio, né? E é o momento de relançar essa biografia, ou melhor, lançar pela primeira vez ela no Brasil. E aí sim, o que acontece? O Jorge Amado, ele alivia certos conteúdos que eram muito contrários ao Getúlio Vargas, um certo rigor no tratamento deles com as pessoas que eram apoiadoras do Getúlio Vargas. Ele alivia, e é uma coisa que ele escreve no prefácio, né, da primeira edição brasileira. Ele diz, olha, pensei bem no que fazer, achei que esse livro não tinha que sair, porque do jeito que foi feito, pode ser usado, né, contra as forças democráticas. E aí a solução que ele tomou foi lançar, mas fazendo, vamos dizer, dando uma suavizada, né, para poder ficar mais próximo do que ele chamava de forças democráticas, que estavam com Getúlio lutando contra o eixo, né. É claro que isso é muito complexo, no sentido assim, de que é uma decisão delicada, e para sempre isso vai ser também usado contra ele. O pessoal, os inimigos da direita ou os inimigos da esquerda vão sempre lembrar que o Jorge Amado modificou o livro quando ele foi relançado. O Prestes, na entrevista, essa entrevista que eu vi ele já no final da vida, ele diz o seguinte, que o Jorge Amado tinha sido fiel aos fatos, porque muita gente diz que o Jorge Amado faz uma biografia romanceada, que tem uma certa idealização, enfim, é uma romantização do personagem, e é um livro para militante, né, quer dizer, é um livro para comover as pessoas e elas, né, se fortalecerem na causa. Então é um livro de propaganda também, isso sem dúvida, mas é um livro que, por exemplo, o Prestes diz que os fatos são idôneos. O problema era muito mais o contexto, né, quer dizer, ele quando escreve, ele está com muita raiva, né, do que está acontecendo, o Prestes está preso, e 45 é o momento em que o Prestes está se aliando ao Getúlio, e está acontecendo a reabertura política, e aí ele faz essas mudanças no texto. É uma coisa interessante de comparar a primeira edição em espanhol e essa primeira edição brasileira. A própria relação de Jorge Amado com Getúlio é algo que me chamou muito a atenção durante o livro. Porque ele foi um autor perseguido pelo Estado Novo, né? Ele foi preso, foi pro exílio, teve livros queimados em praça pública. E aí, no fim do Estado Novo, ele se aproxima muito de Getúlio a ponto de fazer tudo isso que você acabou de narrar. E tem uma história super interessante que você também conta sobre um encontro dele com Getúlio num trem. Será que você pode lembrar um pouquinho? Sim, é uma entrevista que o Jorge Amado dá a Alice Rayar. Ele conta exatamente isso, que ele já era deputado, que ele estava numa viagem do Rio para São Paulo e que no vagão do trem, que ele viu uma movimentação estranha. Naquele dia tinha acontecido alguma coisa e ele depois descobre que é o Getúlio que está no vagão, né? O Getúlio, interessante, né? O Getúlio, ele é deposto, mas depois ele concorre a uma vaga e se torna senador, né? E aí ele conta, o Jorge, que foi procurado porque o Getúlio queria conversar com ele. E aí ele tem essa conversa com o Getúlio, em que o Getúlio diz que tinha lido Terra Sem Fim, que tinha gostado muito. Ele falou assim, que teve a oportunidade de perguntar várias coisas para ele, se tal coisa tinha sido assim, ou dessa ou daquela maneira, e que o Getúlio dizia, não, isso aí foi assim mesmo. Não, isso aí não foi assim. Isso aí inventaram. Quer dizer que eles tiveram, então, uma conversa muito amistosa, franca, né? Bom, mas aí tem vários Getúlios, né? Tem um Getúlio
que depois volta ao poder, né, que é eleito por votação. Então, é interessante perceber no livro, né, que eu acho que é o que é difícil de explicar para um estrangeiro, às vezes, né? Mas como que ele é da direita, ou da esquerda, e é amigo da direita, e por que ele está alinhado ao Getúlio agora, se o Getúlio era o grande inimigo, né? Não é só ele, né? O que é interessante o partido estava com Getúlio, né? E tem um momento, por exemplo, na Bahia, né, nos anos 80, 90, em que o Partido Comunista faz uma aliança com o Antônio Carlos Magalhães nas eleições, né? Então, muitas das decisões dele, muitas dos alinhamentos dele, nada mais eram do que alinhamentos que muita gente da esquerda também estava fazendo, né? E é isso que é interessante, né? Como explicar, às vezes, o que parece contraditório, o que parece paradoxal, né? E talvez seja isso a vida mesmo, né? Como você mencionou agora brevemente, o Getúlio não foi a única figura de quem Jorge Amado foi próximo, quer dizer, teve essa proximidade. Ele também era amigo de Antônio Carlos Magalhães e do José Sarney, que depois veio a ser presidente. E durante a presidência do Sarney, o próprio Luiz Carlos Prestes dá uma entrevista denunciando essa amizade de Jorge com o Sarney, dizendo que ele era um, abre aspas, escribazinho de servilismo total. E o que levou a esse afastamento entre os dois, a ponto de chegar nisso? Tem um momento da reabertura, o que eu percebo é que é como se o Jorge Amado tivesse um checklist interno, assim. Essa pessoa é a favor do candomblé? Sim. Então ela já passava para dentro, né? Essa pessoa defende a volta da democracia? Sim. Então, nisso ele tinha já uma história de proximidade com o Sarney, que era escritor, tinha uma história familiar, né, do genro dele, que era próximo, enfim. E ele acabou se aproximando do Sarney antes, obviamente, do Sarney ser a pessoa que se tornou presidente do Brasil. Então, tem um momento que na pressão para a reabertura, políticos que eram, porque isso que acabou acontecendo, né? Políticos que eram, num primeiro momento, alinhados com o regime militar, acreditaram que era importante reabrir, né? E voltar a ter eleições, e enfim. E então, o que eu percebo é que o Jorge Amado se aliou, quer dizer, se estava ao lado das pessoas da direita que queriam a reabertura. Então, o Sarney se encaixa perfeitamente nesse perfil do político que queria a reabertura. Então, quando acontece todo esse momento, né, do Tancredo morrer, do Sarney, o Jorge Amado vai publicamente defender o Sarney na imprensa, né? Então, ele se colocou numa situação bastante delicada mesmo, né? Quer dizer, ele vai dar entrevista na Europa e todas as pessoas perguntam o que vai acontecer. E é um momento que as coisas estão muito obscuras. Ninguém sabe o que vai acontecer. Porque toda a estrutura do autoritarismo ainda estava montada, né? E o Sarney era alguém que estava mais identificado com a história da ditadura do que com a reabertura. Então, quer dizer, havia muito questionamento, então houve momentos assim que o Jorge Amado esteve muito na berlinda, né? Toda a intelectualidade condenando o apoio dele ao Sarney. E ele dizia, não, ele é um democrata, não, ele está comprometido com a democracia, né? Assim, no final, o Sarney de fato cumpriu, né? Teve eleições depois, quer dizer, a Constituinte depois foi convocada. Quer dizer, o que dá para perceber no final? O Jorge Amado ficou mais... a coisa da ideia da realpolitik também, ele ficou mais ponderado, né? Aquela figura de militante extremamente maniqueísta, né? Ela foi abandonada, né? E ele passou a ser alguém que fazia escolhas mais pragmáticas, escolhendo os caminhos que levariam a uma abertura maior, a uma redemocratização, né? A volta de uma Constituição, né? Mas claro, né? Quer dizer, foi justamente o momento mais difícil para ele, porque além da questão política, ele também já estava mais velho, com mais dificuldade de publicar. O Brasil era mais
naquele momento é um Brasil mais urbanizado, mais, vamos dizer, yuppie também, e tem um tipo de literatura que está emplacando, que é muito diferente da dele, então ele é uma figura extemporânea, né? Você vê muita coluna e muito artigo bastante desfavorável, assim, ao Jorge Amado, bastante desfavorável, assim. Da roupa colorida dele a essa posição política pró-Sarney, tudo isso nos anos 80 é extremamente negativo para ele, né? E também aquele momento em que eu percebo que ele fica um pouco mais tocado, né? No sentido de que se ele é uma pessoa confiante, altiva, né? Você percebe em algumas entrevistas que ele dá, inclusive que estão no YouTube, você pode ver, que ele está um pouco mais, eu diria, amargurado, né? Que é uma coisa que você não percebe na vida dele, né? Uhum. Mas sendo ele hoje tão celebrado, né? Isso não parece. Isso, nesse finalzinho você percebe momentos em que ele diz, não, porque agora eu tô decadente, não, porque como disse outro dia um crítico, eu só tenho 2 temas. Quer dizer, todas as coisas que nunca foram importantes para ele, naquele momento ele passa nas entrevistas a reclamar, ou a mencionar, entendeu? Então, é realmente um momento muito delicado, né? Quer dizer, diria que até muita gente que ficou com essa última imagem dele não sabe exatamente quem que tinha sido ele antes, né? E por que ele se tornou o Jorge Amado, né? Pois é. Um ponto de virada nisso que você chama de maniqueísmo para realpolitik foi a publicação do Gabriela, que foi o que consolidou ele como um autor de extrema popularidade em todas as posições políticas. Ele ficou mais consensual. E um momento que representa bem esse passo dele em direção ao establishment é o discurso que ele faz, tomando posse na Academia Brasileira de Letras em 1961. E eu vou ler aqui um trecho que me pareceu bem ilustrativo. Chego a vossa ilustre companhia com a tranquila satisfação de ter sido intransigente adversário dessa instituição naquela fase da vida em que devemos ser, necessária e obrigatoriamente, contra o assentado e o definitivo. Senhores, neste coração que resiste a envelhecer, ouço o riso moleque do rebelde em busca de caminho. Rio-me com ele, não há entre nós oposição. Não existem divergências fundamentais entre o menino de ontem e o homem de hoje. Apenas um tempo intensamente vivido. Então eu queria que você comentasse esse processo de transição do Jorge. Tem um primeiro momento do livro, né? Aí já falando da minha biografia, assim, a maneira como eu estruturei ela e ao mesmo tempo como o meu personagem me levou a estruturar a biografia, né? Que é o seguinte, tem um momento que é um momento épico, que o Jorge Amado está se construindo como escritor, como alguém que circula no Brasil e no mundo, né? Ele é aquela pessoa que é um herói construindo um caminho que vai dar em alguma coisa, né? E aí dá em alguma coisa, que é ele se tornar alguém com, vamos dizer, com um nome estabelecido, né? Daí acontece aquilo que eu tento não fazer com que isso seja um grande divisor, mas acaba sendo para a história pessoal dele, que é o momento em que ele se dá conta do que acontecia nos países da Cortina de Ferro. Então, parece muito rápido porque ele lança O Mundo da Paz, que é um livro que depois ele tira de circulação. O Mundo da Paz é um livro que reúne crônicas que ele escreveu para a imprensa popular, que era um jornal comunista, enquanto ele esteve exilado, né, visitando os países da Cortina de Ferro. Ele chegou à Rússia, enfim, mais de uma vez. Então ele escreveu crônicas para esse jornal e depois ele reuniu essas crônicas e essas crônicas foram publicadas em 1952, né? E aí ele lança o Subterrâneos da Liberdade em 54, né? E você tem em 56 o Jorge Amado já se afastando das atividades partidárias, como ele diz, a expressão dele: me afastei das atividades partidárias, ou seja, ele não foi expulso, nem ele rompeu, né? É tudo muito mais sinuoso, tudo muito mais conciliatório, não tem grandes
grandes rompimentos, né? Então, assim, parece muito rápido, né? O que eu percebo é que foi uma coisa que foi se acumulando, né? Ele passa a perceber que havia tortura, ele passa a achar estranho que amigos dele sejam acusados de coisas que ele acha que os amigos não cometeram, até o momento que ele se dá conta que aquilo pode acontecer com ele mesmo, ou seja, ele também pode ser acusado, a qualquer momento pode ser preso, ele, a família, enfim. E isso tudo muito lentamente, né? É alguma coisa que deve ter acompanhado ele no final da vida, ele dá uma entrevista e dizendo o seguinte, foi tão forte, chocante, que ele não conseguia escrever a esse respeito. E ele achava incrível como a Zélia conseguiu, né? Como ela conseguiu escrever com mais, de uma maneira mais direta e até mais suave. Que para ele aquilo tudo tinha sido muito mais chocante. Tanto que você só também vê falas do Jorge Amado sobre isso depois da queda do muro. Ele já bem mais velho. No meu livro, há quase, vamos dizer, um segundo livro, né? Tem um momento épico desse jovem que está se construindo como autor, e aí tem aquele momento que é o momento em que ele volta, que ele abre o Para Todos com o Niemeyer, quer dizer, na verdade ele reabre Para Todos, é um semanário que já existia, e ele começa a viver a vida do Rio, com intelectuais à esquerda e à direita, né? E ele passa a entender a literatura dessa maneira que é muito menos de uma mensagem direta, né? Que mostra como as coisas são mais complexas ou são mais menos previsíveis, né? E aí eu acho que ele dá um grande salto na literatura dele a partir desse momento, né? Muita gente às vezes se refere aos primeiros livros como os melhores, né? E eu acho que isso tem muito mais a ver com o fato de que os primeiros livros tiveram leituras de críticos muito importantes, como o próprio Antônio Cândido, e que na altura de Gabriela já tinham desistido de acompanhar o Jorge Amado, né? Por causa do Subterrâneos da Liberdade. Quer dizer, o Subterrâneos da Liberdade fechou muitas portas para ele, e o Gabriela, que foi um livro muito bem recebido, embora ele nunca tenha sido unânime, né? Sempre tinha muita gente que também era contrária ao projeto dele, mas ele, na segunda fase, passa a ser ainda mais popular, né? E passa também a não interessar mais a alguns críticos que o acompanhavam, né? Ou novas gerações de críticos não veem mais Jorge Amado como alguém de interesse para eles, né? Porque eles vão se interessar por livros mais complexos, que exigiam mais o leitor, né? E que eram livros que muitas vezes não circulavam para o grande público, né? Muitos autores que nunca foram lidos, né? Que faziam grande literatura, mas que não eram lidos. Então, os críticos vão se interessar muito mais por um livro que tem menos circulação, porque são mais desafiantes do ponto de vista formal, e esse tipo de literatura dele mais popular, né? Que tem tiragens de 100 mil, quer dizer, que foi o caso de Tieta. Então, assim, diria que é uma fase da vida dele, do meio para o final, o livro ele é menos épico, as coisas se espalham mais, se condensam e ao mesmo tempo se espalham, né? Fica mais difícil de pegar o Jorge Amado, né? E ele vai deixando pistas, ele não fala diretamente. Tem um momento que alguém pergunta para ele, assim, não sei se você lembra dessa passagem, o que de Jorge Amado as pessoas não sabem e você acha que as pessoas podiam saber? Aí ele fala alguma coisa como que eu carrego uma tristeza muito grande, né? Ele já com 50 anos. Então, vamos dizer, um Jorge Amado mais difícil de você pegar também na mão, né? Ele vai deixando pistas, ele vai surpreendendo, né, com algumas declarações que você não imagina. Tem um momento que que uma repórter pergunta sobre se a mulher está deixando de ser feminina, porque com a mudança comportamental, né? E aí ele fala contra, não, imagina, o que está acontecendo que agora tem mais igualdade e as pessoas não estão querendo se acostumar com isso. Aí falam isso porque não estão acostumados, né? Quer dizer, é uma fala extremamente avançada, né? Mais avançado do que se imagina para o Jorge Amado, que muitas vezes é lembrado por
mulheres sensuais, né? Como talvez um autor que objetificasse a mulher, quando também tem essas nuances dele, né? De alguém que via, né? Que tinha na mulher alguém como um igual, né? E não numa situação de subordinação. Eu poderia estender essa segunda parte do livro por mais um volume, por exemplo, né? Como eu brinco dizendo assim, são 600 páginas, né? Contando com bibliografia, enfim, fontes, mas podia ter, eu podia fazer 2 volumes, né? Um outro volume de mesmo tamanho, não ia ficar chato, porque tem muito mais, né? Quer dizer, tem muito mais história de vida nesses capítulos que eu escolhi contar. Porque sempre foi uma vida também muito rica, né? Muito no sentido de que ele tinha um diálogo com artistas intelectuais do mundo inteiro, um diálogo que ele fez questão de manter por carta e que foi uma grande fonte de pesquisa para mim, né? Quer dizer, quase que como diários, né? Da vida dele que ele relatava para essas pessoas, né? Nessa segunda fase aí que você divide, quando ele era um pouco mais consensual, ele vira mais ou menos um centro aglutinador da intelectualidade brasileira, né? Aliás, o livro todo é mais ou menos um quem é quem na intelectualidade brasileira, porque reúne todo mundo que era um escritor relevante, ou mesmo cineasta, artista plástico, enfim. Aí o caso mais famoso é de quando ele recepcionou a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre aqui na viagem deles no Brasil no começo dos anos 60. Mas tem outros casos muito legais que você lembra no livro, como quando o Zé Saramago vai encontra ele uma vez na rua, mas fica com vergonha de se apresentar porque ele ainda não era conhecido. E quando um outro escritor italiano pede para conversar com ele, acredito que quando ele morava em Portugal. É o Umberto Eco. Pois é, e daí depois ele descobriu que ele deixou de conhecer Umberto Eco. Uhum. E teve algum outro caso, assim, desses que... Seus casos são incríveis, né? O que eu percebo é o seguinte, ele, por ter essa personalidade, que ele sempre teve, na verdade, essa possibilidade de falar com pessoas as mais diferentes, inclusive ideologicamente, é um traço que ele tem desde sempre. Até porque a gente pode lembrar o momento da reabertura em 45, melhor, um pouquinho antes, quando o partido já começa a se aproximar do Getúlio, em 42, ele começa a escrever cartas para os intelectuais católicos, para estender a mão, para poderem se juntar, né, contra o nazifascismo. Ele é aquela pessoa que dialoga, né? Ele é a pessoa que dialoga. Tem um episódio interessante que é a Zélia que conta, que ela vai visitar ele no Congresso e que ela vê lá aquelas pessoas, que ela era politicamente mais radical que ele, né? Então ela vê aquelas pessoas de direita e esquerda conversando e aquela coisa toda, e ela pergunta para ele, mas o que é isso, né? E ele fala, isso é política, né? Ele sempre dá essa explicação, mas isso é política, né? Ou seja, é isso, as pessoas estão aqui dialogando, se odeiam, se divergem terrivelmente, né? E ele gostava, né? Ele gostava desse trânsito, ele era sentimental, né? Tem uma coisa interessante, porque o escritor da América Latina tem essa dimensão pública, e não é raro que até se envolvam com a política. Ele tinha isso, e até a Simone fala, né? A Simone fala, Simone de Beauvoir, nunca vi uma pessoa que gostasse tanto dessa popularidade, um escritor que gostasse tanto dessa popularidade, né? De ser lido pelo presidente, de ser lido pela mãe de santo, né? Então, ele tem isso de estar aberto ao diálogo, né? De ter esses amigos completamente diferentes, né? De falar com eles, de continuar essa correspondência por carta, né? Que dá uma certa compreensão, né, da mais humana, eu acho, para alguém exercitar isso, esse diálogo com essa diferença, eu acho que para um escritor deve acrescentar, né, a experiência dele de vida. E os episódios são muito engraçados, de pessoas que eram inimigas dele e passaram a ser amigas dele, né? E os amigos que viram inimigos são muito mais discretos. Então, por exemplo, ele continua falando com a Raquel de Queiroz, mas só que todos os indícios são de que ele estava profundamente magoado com ela, né? Tanto que não cita ela no Navegação de Cabotagem, né?
Então, você tem vários casos, assim, de pessoas que começam, no começo da novela, né, vamos chamar assim, é uma grande novela a vida dele, no começo da novela eles são inimigos e no final terminam se confraternizando, né? E Por outros, exemplo, quem que era inimigo e virou amigo? tem uma história engraçada que para mim foi uma surpresa do tipo, sabe, eu ficava checando 1000 vezes. Não é possível isso. Não, e deve ter algum erro aqui, eu tenho que checar isso de novo, né? Mas é que assim, o Álvaro Lins é um crítico que nos anos 40 produz textos muito contrários ao Jorge Amado, né? E esses textos até hoje circulam como textos que desmistificaram, né, a ideia de que ele era um grande escritor. E o Álvaro Lins aponta coisas do tipo, ele se preocupa na contação da história, mas falta estilo, né? Mas também é uma concepção de estilo muito ligada ao beletrismo, né? Quer dizer, o Jorge Amado desenvolve o próprio estilo, né? E aí, ou a própria voz autoral, né? Para usar uma expressão melhor. E aí ele tem um determinado momento que ele diz assim, e o personagem erra, o personagem usa fala adjetivo e quando na verdade é um advérbio. Ou seja, o personagem erra na hora de se referir a uma palavra, né? Então, assim, tinha erro de português, né? Quer dizer, um livro com erro de português. Então, assim, no centenário do Jorge Amado, que era o centenário do Álvaro Lins, muita gente na internet retirou esse texto, né, do livro que circulou, né, nos anos 50 depois, para dizer, olha, nesse momento do centenário do Jorge Amado é importante trazer o grande Álvaro Lins, que já em 1943 já dizia isso, ou seja, como também se um escritor em 43 recebeu uma crítica negativa, significa que nunca mais ele vai poder escrever alguma coisa melhor, né? Ele está condenado, né? Não, aí o que acontece, né? No final dos anos 50, antes do Jorge Amado se candidatar à academia, você percebe que o Álvaro Lins está tão próximo dele que o Álvaro Lins passa mal, né? E na hora da visita, que um jornalista vai, e o Jorge Amado vai junto visitar, que o Álvaro Lins fala, se eu morrer, eu quero que ou você ou Aurélio Buarque de Holanda entre na minha vaga. Quer dizer, você imaginar que esse cara que escreveu esse texto, que até hoje é um texto contrário ao Jorge Amado, circula muito como sendo a verdade universal, contrária ao Jorge Amado, anos depois, menos de 2 décadas depois, é alguém que diz, olha, se eu morrer, a minha vaga na academia tem que ser sua ou do Aurélio. Você fala, pô, que isso? Não, peraí, deve ser outro Álvaro Lins, deve ser um homônimo. Eu ficava tentando descobrir algum erro nisso, né? Josélia, a gente está terminando aqui o tempo, mas tem uma questão que eu não queria deixar de mencionar, que é a relação do Jorge Amado com a negritude, que é algo que marca muito a trajetória dele. Ele foi um dos principais defensores de retratar o negro e a cultura afro-brasileira nas artes, e na atuação política dele ele foi pioneiro ao legislar sobre liberdade religiosa. Ele mesmo era um bandista ainda que um homem branco, né? E na época do surgimento do movimento negro unificado, ele acabou acusado por Abdias do Nascimento de defender uma visão do Brasil como uma democracia racial e de, como você já mencionou, de sensualizar a mulher negra. Como que você enxerga isso? Pois, o que eu percebo, ele é um dos intelectuais, artistas brasileiros que no começo do século XX se interessam pela cultura negra, pela cultura afro-brasileira. Diria que há um momento mesmo que ele intensifica, né, esse interesse, que é a partir do momento que ele volta para a Bahia e que ele entende que é uma visão de mundo contrária à visão burguesa, branca, enfim, que é quase que como uma forma de ser político, sem estar ligado ao partido, é uma escolha dele literária política, né, essa de defender, por exemplo, o candomblé como um lugar de resistência cultural e política. Então, isso eu acho que não dá muito para discutir, assim, quer dizer, no sentido de que ele tem esse lugar, né, de importância, enfim. O que dá para discutir, né? Quer dizer, os limites dele, né? Até porque hoje a gente trabalha com conceitos, categorias, com teorias que não existiam naquele momento. Então, sempre tem que ter um certo cuidado de fazer aquela leitura do personagem dentro de sua época, para a gente não fazer uma coisa anacrônica. Então, o que eu acho que acontece é que ele, de repente, foi colocado num balaio
com pessoas muito diferentes dele, né? E mesmo essa ideia de sensualização da mulher, né? Porque tem uma questão aí, né? Quer dizer, quando ele sensualiza a mulher negra, ou a mestiça, vamos chamar assim, ou os mestiços brasileiros, é uma exaltação dessa vida de liberdade, né? E de potencial sexual, né? Vamos pensar assim. E uma recusa a uma vida que seria uma vida reprimida, né? Hipócrita, de desejos contidos, né? Quer dizer, ele quando faz essa leitura, né, positiva dessa vida mais sensual, é para se colocar contra. Não é uma leitura pejorativa, né? Então acho que tem essa diferença. Ele não é um autor que está vendo essas pessoas e dizendo, olha só como eles são, para acusar, né? Ele fala, olha só como eles são, que legal, vamos chamar assim, né? Então acho que tem que ver certas nuances desse autor que é branco, quer dizer, que na verdade é mestiço também, né? Que ele tem uma história familiar que envolve negros e indígenas, né? Mas, enfim, de tez branca, visto como autor branco, um homem, heterossexual. Então, ele tem, claro, os limites de sua época, né? Então, como que você pode ver esses limites? Se você compara o Jubiabá com o Tenda dos Milagres, você vê que ele muda. Quer dizer, ele tem em Jubiabá, em 35, uma forma de tratar esses personagens com uma certa superioridade, e isso é totalmente revisto em Tenda dos Milagres, que é de 69. Então, de fato, se você compara esses dois Jorge Amados, você já percebe aí que há uma mudança de olhar, um olhar que se torna um olhar em defesa mais acalorada dessa concepção de vida, que é uma vida que seria uma vida mais próxima da própria vida e menos ligado, porque tem uma vitalidade muito grande. Às vezes as pessoas falam que o Jorge Amado é solar, e eu acho que o que ele tem é vitalidade, né? Porque solar eu acho que é uma expressão que às vezes não cabe muito nele, porque ele não deixa de tratar de pequenas e grandes tragédias, da miséria. Existe um drama na obra dele, mas e tem muita vitalidade, e essa vitalidade é quase sempre associada a esse viver baiano, né, que passa pelo sincretismo, que passa por um exercício da sexualidade mais livre, menos reprimido. Então eu acho isso, acho que a gente tem que ver quem é esse Jorge Amado e não misturar às vezes o Jorge Amado num balaio de autores brancos que faziam uma leitura ou estereotipada ou uma leitura de cima, superior, como sendo de alguém de uma cultura superior. Ele não tinha a visão de que a cultura branca era superior. Eu acho que esse parece ser um detalhe, mas que faz uma diferença na análise do autor. E o que eu percebo é que muitos autores negros, muitos intelectuais negros reconhecem isso, né? Reconhecem a importância do Jorge Amado, embora também entendam o posicionamento do Abdias, que era um grande líder negro, uma pessoa importantíssima na história do movimento negro, no momento em que o movimento negro precisava passar também por um radicalismo, no sentido de que era um momento de muita luta para fortalecer a posição, para conseguir avanços na sociedade. Eu acho que hoje as pessoas conseguem fazer uma leitura mais favorável ao Jorge Amado nesse sentido, né, do que podiam fazer final dos anos 70. Tá, Josélia, infelizmente a gente já estourou o tempo, porque muito a conversa obrigada. foi ótima. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Pra benzer essa mulher, essa que tem requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor São José. Essa que tem requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, e ninguém sabe o que é. Mas acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Tenho requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor São José. Tenho requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, e ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é.